convidado especial dessa noite. Sinta-se privilegiado. Nós estamos muito felizes em tê-los aqui conosco nessa noite. Queremos deixar o nosso abraço para você que está aí e já pedimos para que você interaja no chat aí, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, manda lá no Facebook, no WhatsApp, compartilha com todo mundo. Em especial, hoje eu quero mandar um abraço para a dona Nilzete. Ela me parou na rua, não foi? Falou assim, manda um beijo para mim, dona Nilzete. Um beijo muito carinhoso para a senhora, que Deus continue abençoando sua vida. E como nós estamos fazendo em todos os dias, né? Quando nós começamos aqui a nossa live, nós vamos começar orando, pedindo para que Deus continue abençoando as nossas vidas e que esse seja um momento especial de um encontro que teremos com o nosso Deus. Curva a sua fronte aí, nós vamos falar com o Senhor. Senhora Letícia, para a gente? Oremos. Santo, santo e amado Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, abra nosso coração, que o Senhor aceite o nosso louvor e que possa chegar como um aroma suave ao Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É disso que nós vamos cantar e você pode cantar aí também junto com a sua família, até sozinho se você tiver. O Senhor é o nosso pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Ele é o nosso socorro, bem presente em meio às tribulações. Não devemos temer. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de
Obrigado, Jesus, pela certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E olha, tudo que nós pedimos com fé, o Senhor responde. Tudo que nós pedimos com fé, o Senhor realiza. Esse momento nós vamos cantar uma música que é muito conhecida. E ela faz uma pergunta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar onde você foi envergonhado, Deus vai te honrar. Deus sabe as orações que você tem feito, Deus sabe as súplicas que você tem feito, Deus sabe aquilo que tem te incomodado, e Deus conhece tudo na sua vida. E Ele está, com certeza, muito entusiasmado em realizar os seus sonhos. Que você nunca se esqueça disso. Essa música que nós vamos cantar agora, e também queremos que você cante aí esse convite, para que nós nunca nos esqueçamos que no lugar de onde nós fomos envergonhados, Deus há de nos honrar. Amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. E esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
monte, para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, Jesus. Olá, boa noite. Como o Léo falou, né, mais um dia estarmos aqui para ouvirmos mais um pouco do amor de Deus por cada um de nós. Eu gosto muito de planta, amo planta. Quem me conhece, quem vai na minha casa sabe que eu amo planta. Só que assim, nós que temos plantas, nós queremos que ela viva, né, que ela mostre a sua beleza, através das flores, aquelas que florescem, e crescimento também. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 3 meses, eu dei fim em uma das minhas plantas. Por quê? Era uma girassol. Quando eu comprei, era bem bonita, bem exuberante, mostrava suas flores. Só que, infelizmente, a flor murchou e ela não deu mais suas flores. E, para mim, perdeu a beleza. E, realmente, ela precisava ser cortada. Na nossa vida espiritual, nós somos como uma planta. E Deus, Ele nos ama muito, Ele é misericordioso conosco todos os dias. Se não fosse as suas misericórdias, não estaríamos aqui. E Ele nos dá a oportunidade sempre de florescer. Mas a sua misericórdia também tem limites. Hoje ouviremos mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre o vinhedo infrutífero. E que as misericórdias de Deus sejam constantes em nossa vida e que nós possamos mudar para que aquele julgamento de ser cortado não caia sobre nós. É com este pensamento que desejamos a todos as nossas boas-vindas e vamos convidar o vocal para que cante a música tema Cicatrizes. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus.
sofrer, para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer, para que eu pudesse ser Boa noite, eu os convido para se colocar de joelhos para orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais sobre Ti e de a cada mensagem sairmos transformados. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada família que está nesse momento nos assistindo, cada pessoa que está ajoelhada, ou sentada, ou deitada, ou em pé, mas que está falando contigo neste momento, meu Deus. Nós pedimos, derrama as bênçãos sobre essas pessoas, sobre a mensagem que também será feita daqui a pouco, e que ela venha transformar o nosso coração. Nós te agradecemos, não porque merecemos, meu Deus, mas confiantes unicamente no nome de teu Filho e bondoso amado Jesus, aquele que morreu, mas também que ressuscitou e disse que logo, logo viria nos buscar, o teu Filho Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje o terceiro dia, né? Para aqueles que estão acompanhando desde o sábado pela manhã, tivemos ontem, no domingo, hoje segunda-feira, e estamos então de volta com essa semana antecipada da Semana Santa, tá? Eu volto a dizer, se você não assistiu no domingo, de repente você teve uma outra programação, ou no sábado pela manhã também, fica gravado no nosso canal, o canal Salvação. Você pode ir lá, você pode assistir os outros temas, os outros louvores e participar por completo desta semana, tá bom? Nós vamos então, essa noite, uma vez mais, estudar a palavra de Deus, e eu gostaria que você aí onde está, na sua casa, olha, não se esqueça, mande para os seus amigos o link, é só clicar aí ó, na setinha, e aí automaticamente você vai colocar já o link. Geralmente a gente usa mais pelo WhatsApp, e aí você encaminha no WhatsApp para os seus amigos, familiares, para que todos possam participar. Nós temos sido abençoados com essa transmissão. Deus nos deu a inteligência e nos deu a capacidade de estarmos juntos, mesmo que à distância. Nós estamos de maneira virtual, mas eu volto a dizer sempre, de um Deus real na nossa vida. Amém ou não amém? Vamos então para o tema. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Estamos contando um pouquinho, né, da história ou das histórias que Jesus e os seus discípulos passaram, principalmente a última semana, né, chamado a Semana da Paixão.
E aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, a gente vai ler outros versículos e também vamos saltear, às vezes, lendo outro livro, outro capítulo e versículo também, poder completar a mensagem e assim como Deus permitir. Então, você já abriu aí? Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14. Nós já oramos, mas é o nosso costume, antes de abrir e estudar a palavra, também falar uma vez mais com o Papai do Céu para pedir a direção, porque Ele é que instruiu, Ele que iluminou, Ele que inspirou a escritura desse livro maravilhoso. E nesse momento que Ele possa então falar conosco de maneira poderosa, do jeito que você está na sua casa. Vamos falar então com o Papai do Céu. Querido Deus, nesse momento alcance aquele que está dirigindo, mas está ouvindo. Alcance aquele que está no hospital, aquele que está em casa, aquele que está com um problema, seja ele qual for. O Senhor é o Deus do milagre. Nós temos um tema hoje muito interessante para estudarmos. O juízo virá primeiramente sobre a casa do Senhor, sobre aqueles que se dizem adoradores do Senhor, e nós precisamos estar atentos, porque precisamos produzir segundo o teu querer e a tua vontade frutos, e possamos ser férteis espiritualmente. No nome poderoso de Cristo, e que nós pedimos uma vez mais que a voz seja nossa, mas a palavra dos altos céus. Capítulo 11 então, versículo 12 a 14 diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Olha só que coisa interessante. E quando a gente pula lá para o versículo 20 e 21, né, aí a gente tem o complemento, porque Marcos ele escreve de forma diferente. Esse mesmo relato você tem em Mateus, tá? E só que Marcos ele faz um pano de fundo e depois faz um fechamento. É como se a gente escrevesse uma redação, não tem ali introdução, né? Tem o conteúdo, o meio ali, e tem o fechamento, né? Então Marcos ele faz essa didática e ele usa isso. Aí por isso a gente pula lá para o versículo 20 e 21, quando tem o complemento ou o fechamento, que ele diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Mas voltemos aqui. Jesus ele olha, depois que saiu de Betânia, diz o texto que ele teve fome. Era uma jornada, de certa forma, eles, claro, não tinham automóvel, não tinha veículo, não tinha ônibus, não tinha nada para eles poderem chegar mais rápido. Eles tinham que fazer caminhando mesmo, tá? E agora diz o texto que ele teve fome nessa caminhada. E aí viu de longe, Jesus viu de longe, e isso é um ponto interessante. Jesus enxerga não apenas quando está próximo. Eu preciso de óculos para enxergar distante. Perto até que ainda enxergo melhor, mas distante eu tenho que usar óculos. Jesus não, ele não precisa de binóculo, ele não precisa de óculos, não precisa de nada. Ele enxerga além. Esse é o primeiro ponto interessante desse texto. Jesus de longe ele vê. Não importa onde você está. Importa é que Jesus ele vai te ver. Ele sabe onde você está. Não importa se você se sente longe, Jesus te alcança, ele te enxerga aonde você está. Você crê nisso? Então diz o texto que ele de longe viu a figueira com folhas. E isso aqui é um ponto interessante, porque Marcos acrescenta uma figueira com folhas. Porque depois ele vai dizer assim, olha, e aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Ele faz esse trocadilho por quê? Para chamar a atenção de que essas folhas então enganaram, entre aspas, né? Quem pode enganar a Jesus, quem pode enganar a Deus? Mas enganaram Jesus e os discípulos no que diz respeito a encontrar algo para saciar naquele momento a fome. Eles não puderam saciar, porque quando eles viam uma figueira, e preste atenção nesse detalhe, quando eles viam uma figueira, imagina então que essa figueira estava toda
né, bonita, porque disse que ela estava com muitas folhas, estava com folhas, né? E depois ele acrescenta de novo: encontraram nada mais a não ser folhas. Ele faz esse trocadilho para chamar a atenção, que quando ele encontra uma figueira com folhas, quer dizer que essa figueira ainda tem frutos. Porque quando eles iam colher o figo, na verdade, quando o figo começa a dar, ainda nem existe folha no pé, ou no galho, né? Melhor dizendo. O figo, ele consegue, ou seja, o fruto da árvore, da figueira, ele consegue ser produzido antes mesmo das folhas chegarem. E agora, diz o texto que eles viram as folhas e foram na esperança de que existia algo bom, existia um fruto ali. Por que Marcos acrescenta isso? Porque mesmo então, não sendo na época, por isso ele fala aqui, né? Mesmo, porque, versículo 13: não acharia coisa alguma aproximando Jesus, nada achou, senão porque não era tempo de figos. Mesmo não sendo no tempo, mas como ela ainda tinha folhas, então poderia ser que ainda tinha um resquício, né? Um resquício da última colheita, ou ainda teria figos verdes que são comestíveis também. Eu não sabia desse detalhe, mas eles são comestíveis também, mesmo os verdes. Só que ele não encontrou nem um restinho da colheita, muito menos figo verde. E aí então Jesus amaldiçoou, né? Como diz Pedro, né? Aquela que o Senhor amaldiçoou, secou. Algumas pessoas podem pensar assim: nossa, mas como é que Deus faz isso com a natureza? E Deus amaldiçoa? A gente vai ver isso mais para frente. Quando a gente vê essa palavra amaldiçoou, parece ser algo ruim, então você fique com a palavra o juízo desceu sobre ela. E vai descer o juízo agora de forma, como Marcos coloca o pano de fundo, agora de forma mais concreta. No meio a gente tem aqui a purificação do templo. Então, antes de entrar na questão da purificação do templo, um ponto que nos chama mais uma vez a atenção é: cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Então não é porque a árvore estava bonita, cheia de folhas, não quer dizer que ela tinha frutos. Então não confunda folhas com frutos. Por mais impressionante que pareça, as folhas à distância, elas não significam nada se não houver frutos. Cristo faz esse pano de fundo para então mostrar o que viria. De repente ele fala sobre um templo agora bonito, belíssimo. Mais embaixo aí no versículo 15 a 18 a gente vai ter isso. Diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ok, agora Marcos chega então ao cume, ao pico, né? Ao êxtase principal da sua mensagem, o que ele de fato quer trazer, porque a história da figueira foi apenas um pano de fundo. E agora então ele diz: olha, vocês não estão vendo aí? Marcos, fazendo aqui, é claro, um comentário do que poderia ser. Marcos então dizendo: olha, vocês não estão vendo aí o templo? Pois então, preste atenção. Olha o que Jesus vai fazer, esse templo belíssimo. Sabe o que acontecia na Páscoa? Sabe o que acontecia nesta semana? As pessoas de todos os lugares, os povoados, as cidades pequenas, elas iam para o templo. Por que iam para o templo? Eles iam adorar e eles iam fazer sacrifício. Os estudiosos dizem que durante a Páscoa, mais de 200 mil cordeiros eram sacrificados. Você imagina o dinheiro que
gerava ali. Era um dinheiro louco. E aí Jesus, ele olhou para aquilo e disse: isso aqui virou uma casa de salteadores. Porque não que não poderiam vender, só que eles estavam colocando um preço usurpador, juros em cima de juros. É mais ou menos o que a gente paga hoje, né? No banco, cheque especial, cartão. Deixa vencer seu cartãozinho de crédito para tu ver o negócio. Era mais ou menos isso, juros exorbitantes. Então eles cobravam, e às vezes a família trazia um animal, eles olhavam, porque o sacerdote tinha que analisar o animal, ele dizia: não, esse animal aqui, ele está com um defeitozinho aqui, está com um defeitozinho de fábrica, é melhor devolver ele. Vocês têm que comprar o que está aqui, porque os daqui são perfeitos. E aí Cristo então começa a expulsar, diz o texto, né? Marcos, ele é enfático, diz: olha, passou a expulsar os que ali estavam vendendo. Eles não estavam produzindo os frutos esperados. Quais eram os frutos? Os frutos eram esperados ali, naquele lugar: a adoração sincera, um povo compassivo e justo, líderes honestos. Jesus não viu isso naquela geração, naqueles líderes e naquele povo. Porque o povo também tem momento que o povo ele quer ser enganado e gosta de ser enganado. A verdade é essa. E a maioria daquele povo, eles estavam nesse sentido também. Tem pessoas que vivem essa realidade hoje. Tem pessoas que chegam, né, no culto familiar ou na igreja, né, e aí começam a cantar: é tudo por Ele. Ai, mas e a vida infiel? Como é que é tudo por Ele? Aí está sendo infiel com a esposa ou com o esposo. Está sendo infiel a Deus no dízimo, na oferta. Não, mas é tudo por Ele. Eu vou cantar aqui com os pulmões, agora botar para fora. Será que é tudo por Ele mesmo? Aí alguém chama para fazer um trabalho missionário. Não, mas porque esse negócio de pandemia aí, você sabe, né? Mas para bater um aniversário ali na casa da família, para ir no mercado, para ir na feira, para ir... Aí, não, eu tenho que ir à necessidade. E a necessidade de cumprir a missão? Não é tudo por Ele? Ou então será que a gente canta: amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e guarda rancor do outro? Eu falo do amor, canto do amor, mas eu estou guardando um ódio, um rancor dentro de mim. Não, aquele irmãozinho que sentar perto de mim aqui, é melhor se afastar. Ele nem venha falar comigo, não quero nem saber. E dentro da igreja, é no trabalho. Cuidado. E há aqueles ainda que cantam: oh, graça excelsa de Jesus. Mas tem dúvida da salvação. Será que eu estou salvo? Sei lá. Eu ando pensando umas coisas aí, pastor. Eu já cometi tanta coisa. Ei, a graça de Jesus é o suficiente. Olha o que Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Já foi. Você não precisa fazer nada. Ele já fez o maior e o principal sacrifício. Ele já fez. Não tenha dúvida da sua salvação. As folhas podem tornar a aparência bela. Você pode ver muita gente bonitinha na igreja, nas fotos do Instagram, no Facebook. E por que não? Até mesmo nos nossos meios de comunicação. Muita gente bonitinha. E você já viu muita gente bonitinha cair. É verdade. Sabe por quê? E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Quantas vezes eu não já caí? Mas é porque muitas vezes estamos vivendo isso. Árvores frondosas de folhas, mas nada de frutos. A situação que não agrada nem a Deus e nem a você.
Você já viveu uma situação assim? De ter que forçar um faz de conta, não está te agradando? Pois é, essa adoração não adora nem a Deus e não adora você. Você sabe que você não está bem com Deus na sua adoração. O templo estéril. O templo estéril, ele acontece, e Marcos relata isso no versículo 15, eu já li em diante, que Jerusalém estava vivendo isso, os líderes religiosos estavam vivendo isso. Marcos coloca no meio da história da maldição da figueira, e não é por acaso, de propósito, o evento chamado a purificação do templo. Interessante que quem é agricultor sabe que em determinado momento ele tem que queimar a plantação, queimar a terra, para poder que a terra fique boa e preparada para uma nova produção. Quem é agricultor, quem é do interior sabe disso. E Marcos está fazendo essa pegada, né? Ele diz, olha, queimou a figueira e agora ele vem com o templo, a restauração, a purificação do templo. O livro de Isaías, no capítulo 56, eu quero ler esse texto com vocês. Deixa Marcos aí aberto. Isaías 56. Jesus citou o texto, e aqui a gente está fazendo essa conexão do Antigo e Novo Testamento durante essas noites. Capítulo 56, versículo 3 em diante diz: não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus está citando exatamente esse texto. Eu li todo o versículo anterior para você entender o que Jesus estava querendo dizer para aqueles líderes religiosos que foram escolhidos, o povo escolhido, nação santa, mas que não estavam representando o Deus santo. E agora Jesus fala do ajuntamento dos sinceros. Está vendo esse povo aí? Está espalhado. Vocês chamam de gentios, que vocês chamam de eunucos e tantas outras coisas mais que não merecem estar aqui, pois são eles que vão habitar na minha casa, porque eles são sinceros, eles guardam verdadeiramente os mandamentos. Aqui ele cita o sábado. De repente eu estou falando para alguém que tem alguma dúvida sobre o sábado. Se você tem a dúvida, leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o sábado faz parte da aliança de Deus com o seu povo. É a aliança de Deus com o seu povo. No livro de Mateus, capítulo 21, 14 e 16, mostra a verdadeira adoração e a alegria. Eu quero ver com vocês, ainda nesse contexto, eu falei que outros evangelhos também comentam, e Mateus comenta esse detalhe aqui que eu gostaria de ler com você. Mateus 21, abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus 21. Capítulo 21, versículo 14, perdão. Aí diz o texto: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais e sacerdotes, os escribas,
as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: se nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus mostra a verdadeira adoração e alegria no templo. Ei, por isso que isso incomoda e incomodou já aquela geração e incomoda hoje, sabia? De repente eu estou falando para algum líder e eu quero que você me escute. Eu quero que você me escute, viu? Você que é líder e, sinceramente, às vezes parece que tem cabeça de camarão. Porque o templo é lugar de alegria. Aqui está dizendo, Jesus está dizendo, o templo é lugar de alegria, sinceridade. As crianças entraram pulando, cantando, se divertindo, felizes, cantando hosanas com Jesus. E sabe o que os líderes fizeram? Ei, manda eles pararem. Sabe quando você vem com aquela empolgação para a igreja, seu departamento ou os departamentos, aí chega um líder ou outro e diz: não, esse negócio está meio fora do padrão. Como se para Deus existisse um padrão, um quadrado, que Deus está dentro desse quadrado. Jesus diz: ei, não proíbam eles não. Sabe por quê? Porque eu vim para os doentes. Vocês não precisam de mim. Vocês dizem que estão são. Cuidado para a gente não cometer o mesmo erro na nossa época. Aquela geração não adorava mais o Deus do templo. Eles adoravam, na verdade, era o templo de Deus. Eles tinham o maior cuidado. Você já viu, sabe, tem alguns irmãos que dizem assim: não, esse lugar aqui é o Santíssimo, você não pode entrar aqui. Não, de qualquer jeito não. Você armar esse painel aqui, você vir aqui de bermuda, epa, você vai queimar. Exatamente aquela geração daqueles líderes estavam fazendo. Exatamente. Porque eles adoravam mais o templo de Deus do que o Deus do templo. Eu também não quero dizer que você tem que de qualquer jeito fazer as coisas para Deus. Não é isso. Não seja ignorante. Só quero dizer que Deus é acima de tudo e de todos. Eu quero encerrar o capítulo 11 de Marcos, versículo 22 a 25. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirde, crede que receberei, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, vai e pede perdão. Mas aqui eu quero pegar o contexto que Jesus fala da questão da fé, de você falar para um monte e ele sair de um lugar para outro. O templo estava exatamente no monte, e aí Jesus está se referindo a esse monte. Mas sabe o que Jesus quer trazer para cada um de nós? Jesus está querendo dizer, o argumento de Jesus não era que a fé move as montanhas, mas que a fé em Deus é mais poderosa do que a fé no templo. Porque o templo que estava no monte não era a questão de mover o monte daqui para ali, literalmente, mas é a fé em Deus e não a fé no templo. Tem gente que diz: não, porque a religião porque não é religião. Estamos falando de fé. Estamos falando de um Deus verdadeiro e genuíno. E tem gente que fica pensando: a minha fé é tão pouca. Tem um amigo que é pastor também, inclusive é departamental de jovens da União Nordeste, pastor Diego. E de vez em quando ele solta umas pérolas no Instagram. E já soltou um dia desse uma que eu já conhecia, e eu achei que encaixava aqui. Ele diz assim: olha, não importa se a sua fé não move montanhas, você tem que se preocupar se a sua fé não move você. Aí é que você tem que se preocupar. Porque tem gente, sabe, orando e pedindo e clamando que Senhor aconteça e faça isso,
mas ele mesmo não se move. Queremos concluir dizendo o seguinte: Jesus não é meramente, ou ter Jesus, seguir a Jesus não é meramente ter uma religião, mas sim ter uma vida útil, produtiva e espiritualmente fértil. Como é que está a tua vida, a tua fé? Vamos botar na balança e vamos analisar, mas é você e Deus. Está produzindo? É fértil? Ou apenas aquela bonita árvore de aparência? Nós vamos ouvir mais um louvor. E eu gostaria que você meditasse e pensasse de como está a tua vida, porque o juízo virá. E o juízo virá, segundo a Bíblia, primeiro para os de dentro. É onde nós estamos. É onde você está. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra, me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra lembrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença. Sou
achar e me levar. Isso é amor. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque o Senhor desceu desse abismo, esse poço de lamaçal, para estender a mão para aquele que precisa. E obrigado, porque o Senhor nos encontrou. Que seria de nós sem essa esperança? Que seríamos de nós nesse mundo em que vivemos a realidade que estamos passando? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Alcance aquele que também está em casa, está no hospital, está na rua, está no carro. Que ele saiba que o Senhor o ama e o Senhor o aceita, em nome de Jesus. Quero avisar vocês que amanhã a gente continua, tá bom? No mesmo horário. Nós tivemos um probleminha hoje com o programa de sorteio, mas não se preocupe, a nossa equipe anotou todos os nomes e então nós vamos estar fazendo duplo, tá bom? Sorteio duplo. Até amanhã, Deus te abençoe. Maranata.